Bem, no programa de hoje você vai acompanhar o testemunho de Joide Miranda e Edna Miranda, sua esposa. Joide, que foi ex-travesti e também homossexual, vem ao programa para contar a sua história, falar do que Deus fez na sua vida. Realmente é uma história dramática, uma experiência tremenda que eles viveram na presença de Deus, e o nome do Senhor tem sido glorificado, e o testemunho desse casal tem impactado vidas. E hoje no programa você vai acompanhar essa história tremenda de transformação. Joide, a paz do Senhor, meu amado. A paz do Senhor, pastor. Edna, a paz do Senhor, querido. Bom ter vocês aqui no programa, uma surpresa de Deus para nós, né? Eu tenho certeza que o testemunho, seu testemunho de vida ao lado da sua esposa vai realmente edificar muita gente. Amém. Glória a Deus. Joide, conta para nós assim um pouquinho da sua história. Como é que você entrou por esse caminho? Porque a gente, quando olha para um travesti, para um homossexual, a gente vê ele hoje, né? A gente está vendo ali aquela vida, vivendo daquela forma, e a gente não tem noção do que pode ter acontecido, do que levou aquela pessoa àquela vida. E a gente hoje está diante de alguém que viveu esse passado e que hoje pode falar com propriedade daquilo que realmente experimentou na sua própria vida. Quando é que você percebeu isso na sua vida? Quando é que começou esse desejo pelo homossexualismo, por ser um travesti na sua vida? Como eu sempre digo, pastor, a questão da homossexualidade, ela está ligada muito com a família. As pessoas, a homossexualidade, a base de tudo, como a gente sempre diz, é a família, porque o propósito de Deus é a família. Correto. No meu caso, por exemplo, eu fui violentado aos 6 anos de idade por um advogado que morava em frente à minha casa. Hoje se fala muito em pedofilia, se fala muito em pedófilos, e nós sabemos, eu sei o trauma que traz para uma criança quando ela é vítima de um pedófilo. Só que eu não tinha um pai presente. O meu pai era alcoólatra, o meu pai era violento, então eu não tinha um referencial de homem a qual eu podia conversar, a qual eu podia desabafar e contar os meus problemas e a minha dor. E quando aquele homem abusou de mim, eu cheguei em casa para compartilhar com o meu pai estava bêbado no sofá. Então, como compartilhar para o meu pai o que tinha acontecido comigo? Você tinha 6 anos de idade? Eu tinha 6 anos de idade. Quer dizer, aquele homem depois, ele começou a me molestar outras e outras vezes. E a palavra do Senhor diz lá em Provérbios 22:6, que instrua o menino o caminho que deve andar. Se eu tivesse um pai presente, se eu tivesse um pai amigo, se eu tivesse um referencial de homem dentro da minha casa, com certeza eu iria compartilhar com ele a minha dor, ele iria sentir a minha dor, e se ele fosse um conhecedor da palavra, aquilo que diz a palavra, ele ia abençoar a minha vida e ia quebrar aquela legalidade que o inimigo tomou na minha vida ainda quando criança. Quer dizer, ali para mim aquele homem começou a me molestar e foi despertando para mim o desejo por homem. Então, quer dizer, com 6 anos de idade, já houve uma legalidade no mundo espiritual em relação à homossexualidade. Já uma idade muito tenra, você não tinha noção do que era a vida. Não tinha noção do que era a vida. Ninguém para te explicar, para te orientar. Justamente. Principalmente sexualmente. Sexualmente, não tinha uma família, não tinha um referencial de lar, né, que hoje nós falamos que hoje, para onde Deus tem nos levado, nós temos dito que o projeto de Deus é a família. Né, que Deus, quando ele fez o homem e a mulher ali, ele constituiu a primeira família, e o alvo do inimigo é destruir a família, e destruindo a família, destruir a base. E Deus tem nos levado para esse Brasil afora, para mostrar para esta geração que ninguém nasce homossexual. Então você tem essa experiência e essa certeza a certeza absoluta. E o que te levou para esse caminho foi... O que me levou para esse caminho foi isso. E todas as pessoas que nos aproximam, todos os homossexuais que querem deixar a homossexualidade, que nos procura, quando a gente vai olhar a vida dele, quando a gente vai olhar o histórico dele, 99% a base, o caso, família. Foi uma violência. Uma violência sexual, uma ausência de um pai, mãe possessiva. Nós chamamos hoje também, existem pais assistencialistas. O que é um pai assistencialista? Aqueles pais que suprem toda a necessidade da casa, mas perto do que tem de mais precioso, que é a família. Com o filho. Já não tem mais o diálogo em casa, hoje já não se sentam mais em volta da mesa para uma refeição. Hoje, nas horas das refeições, os pais, muitas vezes, a mãe está na cozinha, o pai está na sala, o filho está no computador, o pai não procura saber como é que foi o dia a dia do filho. Crianças criadas sem limites, adolescentes e jovens cada vez mais rebeldes. Eu não sei se você já ouviu aquela frase que muitos pais dizem assim: eu não aguento com essa criança. Aí imagina assim, se não aguenta com ele quando é criança, imagina depois que crescer. Depois que crescer, acabou, né? Pastor, missionário Joide, como é que você encarou a partir desse momento a sua vida? Porque você era uma criança de 6 anos. O que tem dentro da cabeça de uma criança de 6 anos? Mas como é que você assimilou tudo isso e caminhou agora? Fez essa curva dentro do plano de Deus, você curvou para um lado que não era o projeto de Deus para a sua vida. Isso te levou ao quê? Nós também, a gente percebe que a minha família, ela era de uma outra religião.
A minha família, ela não conhecia Jesus. Não tinha uma experiência com Deus. Não tinha uma né? experiência com Deus, não conhecia Jesus. E como eu sempre digo, Jesus, quando a gente recebe Jesus como nosso único, suficiente Salvador, Jesus, ele entra nas nossas vidas para mudar o nosso caráter. E eu sempre digo assim, que às vezes as pessoas, elas estão presas numa religiosidade. E Jesus não é uma religiosidade. Jesus, ele vem para mudar a nossa vida e para mudar o nosso caráter e a nossa personalidade. Tanto que a palavra dele lá em 2 Coríntios 5,17 diz: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. E a minha família, a minha casa não conhecia esse Jesus da Bíblia. O Jesus transformador. Né? Aquele Jesus que realmente resolve os nossos problemas. E a minha mãe, ela frequentava uma outra religião e nos levou para outros caminhos, a qual não é o caminho do Senhor Jesus, que poderia realmente mudar e transformar a vida da minha família. E ali nós fomos crescendo naquela religião, e eu fui tendo outras experiências com outros meninos, não sabíamos o que estava acontecendo, a minha mãe também não sabia, e a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios 4:4 diz assim, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não penetrasse a luz do Evangelho. Que luz é essa? É o Senhor Jesus. É verdade. Né? E a minha mãe, pela aquela ignorância dela, ela achava que estava nos levando para um bom caminho, mas a situação na minha casa se tornava cada vez de mal a pior, onde nós sofremos muito nessa religião, onde a minha família frequentava. Foi então que com 12 anos de idade, eu já estava tendo prática com outros meninos, e eu comecei a olhar no espelho e repugnar a minha imagem de homem. Eu não queria mais ser mais homens. Eu não entendi o porquê meu pai me odiava. Eu não sabia porque meu pai me odiava. E diziam que eu e meu pai, na outra encarnação, éramos inimigos. E que nessa encarnação tinha vindo pai e filho. Sendo que hoje, conhecedor da palavra, a gente percebe que lá em Hebreus 9:27, a palavra do Senhor diz assim, que Deus deu uma ordem. É verdade. Para o homem morrer uma só vez. Só que nós não sabíamos. A nossa família não sabia de nada disso. E interessante que quando eu cheguei numa fase de pré-adolescente, eu começava a olhar no espelho e eu já não queria ser mais eu. Eu comecei então a repugnar a minha imagem de homem, porque eu pensava assim, mas eu penso assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Por quê? O inimigo tinha tomado legalidade na minha vida ainda com 6 anos. Quer dizer, em 6 anos você não tinha, com 6 anos você não tinha definido quem você era. Não tinha definido quem eu era. Se alguma coisa aconteceu que lhe fez pensar dessa forma, você caminhou dessa forma. Caminhei dessa forma. Quando eu cheguei na fase de pré-adolescente, eu falei, eu sou isso mesmo, porque eu nasci assim, Deus me fez assim, e eu vou morrer assim, sabe? Eu comecei então a tomar hormônio anticoncepcional, esses hormônios que as mulheres tomam para evitar filho, né? Aí começaram a aparecer os peitos, o cabelo foi começando a crescer, a situação ficou insustentável na minha casa, porque o problema já não era mais só com meu pai, já era com a minha mãe. Eu comecei a sair nas noites e eu encontrei um grupo de travesti, eu vi que eles entravam e saíam dentro do carro. Eu perguntei para eles, mas vocês ganham dinheiro nessa vida? Eles disseram, nós ganhamos. Aí eu entendi que naquela hora o inimigo soprou no meu ouvido e disse que seria uma forma de eu vingar do meu pai. Porque o meu pai vivia lançando palavras de maldição sobre a minha vida. Meu pai vivia dizendo que eu não prestava, vivia dizendo que eu era inútil, vivia dizendo que eu não valia nada. E como hoje nós temos andado esse Brasil para dar um alerta para os pais, quantas palavras de maldição os pais lançam na vida de uma criança. Quando um pai bate no filho e fala para o filho, cala a boca, não chora, está parecendo uma mariquinha. Quem disse que o homem não chora, pastor? É verdade. Né? E na presença de Deus é que chora mesmo. Na presença de Deus é que chora muito mais ainda, né? Deus. Quando as mães batem nas filhas e agridem as meninas e dizem assim, cala a boca, você é uma inútil, você não vai... Então, quer dizer, lógico que nós temos que colocar limite, nós temos que educar os nossos filhos, né? Com sabedoria. Né? Com sabedoria e vigiar nas palavras que nós lançamos na vida dos nossos filhos. E eu recebi muitas palavras de maldição da vida do meu pai. Aquele travesti então me fez um convite, me levou para casa dele, ali ele me transvestiu e me levou para a esquina e eu descobri que para ser um travesti tem que ser homem. Porque 99% dos homens que saem com os travesti, quem é altivo é os travesti. E são homens casados que deixam as esposas dentro de casa para se unir com aqueles homens. Por isso que eu sempre digo, nós não somos preconceituosos, nós amamos os homossexuais, nós não aceitamos a prática do homossexualismo, porque até a palavra do Senhor nos diz que lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós temos que olhar para esses homens porque eles estão com os pecados expostos. E muitos que estão com pecados encobertos se sentem melhores do que eles. Não! Jesus também morreu por eles. Então, o que nós temos dito hoje? Despertar a igreja para amar os homossexuais, né? Porque eles também precisam ser alcançados pelo amor do Evangelho, o Evangelho transformador, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Aquele travesti então me levou para a esquina e começou a falar: você tem uma boa aparência, se nós formos para o Rio de Janeiro você vai ganhar dinheiro. E eu pensei assim: bom, essa vai ser uma forma de eu vingar do meu pai. Porque, como eu volto a repetir, o meu pai sempre lançava palavras de maldição. Hoje eu digo para os pais: quais são as memórias que os pais têm lançado sobre a vida dos seus filhos? Quais são as memórias? Porque as crianças um dia vão crescer.